Oi, gente! Eu fui convidada para participar de um podcast e eu achei que as perguntas foram tão maravilhosas e tão bem escolhidas e que podem ajudar tanta gente que eu decidi que eu quero compartilhar com vocês também. Então, o que vocês vão ver hoje são trechos da gravação desse podcast. A gente decidiu fazer pelo Zoom para a gente ter a imagem em vídeo também. E esse material é muito rico e eu espero que vocês aproveitem muito. Um beijo enorme. Depois me contem como foi o efeito disso para vocês. Espero que clareie muita coisa, que ajude vocês a entenderem o que vocês podem estar fazendo de certo ou de errado, o que vocês podem fazer diferente, e que ajude muito vocês a manifestarem a vida dos sonhos de vocês. Um beijo enorme, até lá! Olá, meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, meu Olá! nome é Lele Abdala. Eu sou facilitador de mudança na vida das pessoas. Sejam todos bem-vindos ao Caminho Sagrado Cast. Amores, hoje é um dia tão especial que vocês não têm ideia. Vocês devem estar vendo o rostinho aí, né? Dessa pessoa, desse lindo ser. Caso vocês não a conheçam, essa é a doutora Tânia, maravilhosa. Ela é médica, psiquiatra, formada pela USP e psicoterapeuta cognitivo comportamental. Apaixonada, é nem o I, gente, é apaixonada pela lei da atração. Ela traduz no seu canal do YouTube os ensinamentos dos Abraham Hicks sobre lei da atração e compartilha com a gente também as suas explicações com base na sua própria experiência de vida e no que observa acontecer com seus clientes. Gente, sejam todos muito bem apresentados para esta deusa da lei da atração. Eu costumo chamá-la aqui em casa de Rainha da Lei da Atração. Pois é ela mesmo, Doutora Tânia. Doutora Nossa, que Tânia introdução maravilhosa. linda! Obrigada! Seja A gente é bem-vinda, apaixonado por seja ela, né, bem-vinda. Dan? Somos super apaixonados. A gente costuma dizer que ela tem se tornado nos últimos meses a nossa companheira de cama, no bom sentido, gente, porque Uhum. nós sempre vamos ouvir as traduções com a consciência dos Abraham Higgs, pela voz da doutora Tânia, pela tradução dela, pela contribuição que ela escolhe ser nessa realidade. Como nós entendemos que mesmo em estado de sono corporal, a nossa mente continua captando e capturando toda a consciência e todos os impulsos, a doutora Tânia nos põe para dormir, juntamente com os Abraham. Então, gratidão, doutora Tânia, por receber esse convite, por aceitar esse convite de estar conosco aqui. E isso já é um sinal, isso já é um indício da lei da atração funcionando e agindo, porque primeiro nós nos conectamos pela energia. E olha o que, que o universo nos manifesta e nos apresenta. A presença da consciência. Eu até brincava antes daqui no backstage, antes da gente iniciar o podcast, o Lele falou assim, Lele, o André é apaixonado pela senhora doutora Tânia, mas ele tá ali quieto. Eu falei assim, porque eu estou em estado com... Quando a gente vê algo pela qual nós temos um grande apreço, um grande carinho, uma Cortou, amor. admiração muito... Quando nós temos um apreço por alguém, quando nós temos uma admiração por alguém, nós entramos em estado contemplativo. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou olhando para o rostinho da doutora Tânia e estou contemplando todo esse universo de consciência que está ao redor dela. Gratidão imensa por estar conosco aqui. Eu que agradeço o convite de vocês, essa oportunidade, esse prazer imenso de estar aqui. Eu nem imaginava que ia ser assim, mas é muito gostoso compartilhar dessa energia de vocês. Maravilhosa. A doutora Tânia, gente, se eu não me engano, ela não participou ainda de podcasts. Esse é o primeiro e a gente tá muito feliz. E vai ser o primeiro de muitos. E a gente fala, Eu já fui como a gente... convidada várias vezes, realmente isso é um feito de vocês, eu Que ter, por algum lindo! motivo. Que A lindo, gente, maravilhoso. nós atraímos, nós entramos no Vortex, a senhora estava lá dentro do Vortex, a gente vai falar de Vortex, e nós, ó, pum, nos apropriamos da Exatamente. energia. Mas é tão maravilhoso que, assim, a gente conversou bastante, né, sobre assuntos diversos, assim, nas nossas redes sociais. E eu fiquei tão feliz quando ela disse sim, porque eu acho assim, gente, é muito importante que outras pessoas também a conheçam. Eu sei, ela é bem conhecida, mas
O que se requer para que mais e mais e mais e mais pessoas conheçam? Porque é um curso, de fato, gratuito, em forma de doação na internet, de uma forma muito profunda, muito raiz de lei da atração. E lei da atração, gente, é uma lei. Independente se você acredita que ela existe ou não, ela está se fazendo presente agora na sua realidade. Já pegando o gancho disso aqui, doutora Tânia, lindeza dos nossos corações, o que seria de fato a lei da atração mediante ao seu olhar e ao olhar dos Abrahams Hicks? Segundo os Abraham ou Abraham, como vocês quiserem pronunciar, a lei da atração é chamada lei porque é uma lei universal, é uma lei que está acontecendo em todo o universo, sem exceção. Não tem lugar do universo em que não aconteça. Eles falam, por exemplo, que é diferente da lei da gravidade, que tem lugar do universo que está acontecendo, tem lugar que não se aplica. A lei da atração não, ela está acontecendo em todos os lugares. E a lei da atração significa que coisas que têm vibração semelhante se atraem. Hum, Então, o meu pensamento, ele emana uma vibração e ele atrai coisas que têm a mesma vibração que ele. Quando eu foco a atenção em alguma coisa, isso vai mudando a minha vibração. E isso vai fazendo eu atrair a essência daquilo em que eu estou focando a atenção. Então, basicamente é isso. A gente está atraindo coisas o tempo todo. Se a gente olhar para a nossa vida, para a vida das pessoas à nossa volta, a gente vê evidências da lei da atração, porque você vê, por exemplo, a pessoa reclamando, reclamando, reclamando e acontecendo justamente aquilo que ela acabou de afirmar, né? Uhum. olha que Então, interessante. então Desculpa, doutora, e só para imagina, a senhora complementar, É partindo desse você, pressuposto. você. Ela falou que é você. Você. Partindo desse pressuposto, ou dessa premissa de que a lei da atração ela está funcionando o tempo todo, em todos os lugares, a todo tempo, é seguro dizermos de que tudo que está manifestado na nossa vida foi efetivamente atraído por nós? Ótima pergunta. foi, é seguro, é exatamente isso que acontece, e isso deixa algumas pessoas com muita raiva, é compreensível, Uhum. porque a pessoa sente isso como algo injusto, né? Então, você está dizendo que essa pessoa que está vivendo essa doença debilitante, horrorosa, ela atraiu isso. Por que que não é injusto, apesar de parecer? É um sofrimento que a gente não gostaria que aquela pessoa estivesse passando, sem dúvida alguma. Mas é justo no sentido de que, conforme a gente entende a lei da atração e a gente entende como ela funciona, e a gente entende como mudar a nossa vibração, a gente passa a ter controle sobre o que acontece com a gente. Então, o Uhum. que a gente está recebendo é sempre uma resposta ao que a gente está emanando. E é assim que funciona. Eu ia falar infelizmente, mas não é infelizmente, porque é isso que faz a lei da atração ser algo confiável, né? Então, o bebezinho que está num ambiente de preocupação com doença, ele vai captando isso, ele começa a emanar isso também, né? Olha que Então, se interessante. você já está com uma doença física manifestada, que pode ter sido. Eu ouvi um áudio do Abraham ontem falando exatamente isso, que certas faixas de emoção, elas atraem certas doenças. Então, preocupação Hum. crônica, estresse crônico, raiva crônica, as pessoas têm doenças compatíveis com aquela vibração. Então, a pessoa estava numa vibração que ela não percebeu, e se aquilo é Ah. muito crônico, chega uma hora que o corpo transforma em doença para ficar mais evidente para a pessoa. Olha o que você está fazendo. Você não está prestando atenção nessa emoção, mas você pode prestar atenção Hum. nessa outra coisa aqui que é mais evidente. Doutora, Então, tá tudo certo, Olha. a senhora te tá cortando, ajudando a e gente. mas, tem alguma coisa já relacionada com o intestino? Porque eu passo por algumas questões aí no intestino, e eu falei: "Eu já quero ouvir dela sobre se ela ouviu ontem nesse áudio, né, se teve alguma questão aí com o intestino. Falou Eles não alguma coisa?" falaram quais as doenças mais comuns para cada tipo de De emoção. Tá. Ah. É interessante porque esse áudio que a doutora Tânia traz pra gente sobre da consciência dos Abraham, vem muito de encontro com a nova medicina germânica, né, que vai falar que as emoções são Uhum. associadas a doenças específicas. Uhum. Então que é uma medicina de diagnóstico, né, energético, digamos assim. Aí quando a gente se aprofunda mais, juntando, acoplando essa consciência, né, a medicina germânica fala do sentimento que se conecta a uma doença gerada a partir de um sentimento. E o sentimento
aí trazendo essa consciência conectada através de uma frequência ou de uma vibração, que aí quando os Abraham vai dizer. Então tudo começa lá na frequência que atraiu, né, pela sua polaridade, aquele sentimento, construindo, Hum, num terceiro momento, essa patologia. Interessante. E a pessoa sim. compreendendo isso, ela pode fazer alguma coisa a respeito. É difícil fazer alguma coisa a respeito quando o que a gente está vivendo é tão contrário ao que a gente deseja? Uhum. É, porque a nossa vibração, ela é a maior parte dela decorre do que a gente está observando, né? Uhum. Então, se fisicamente eu estou sentindo dor, ou um desconforto, ou uma limitação, ou se eu estou vivendo escassez financeira, eu estou observando isso, eu estou emanando isso, aí eu atraio mais disso, e isso fica confirmando para mim que essa é a minha vida e que eu tenho dificuldade para sair disso. Mas você compreendendo que a vibração tem que mudar primeiro e que depois o resultado vai seguir aquela vibração que mudou primeiro, você pode fazer alguma coisa a respeito. Por exemplo, ficar devaneando sobre essa outra vida. Imaginar como seria ser saudável, tentar lembrar de uma época que você era saudável. Tentar lembrar de uma época que você estava com mais dinheiro, tentar imaginar como é a vida de alguém que tem muito dinheiro, né? Tudo isso, Uhum. conforme você imagina, você vai mudando a sua vibração. O que você não Sensacional. pode, o Abraham fala muito isso, é correr olhar o placar, né? Correr olhar, deixa eu ver se a minha realidade concreta aqui já mudou. Porque quando a gente faz Hum, isso, a gente olha cedo demais, aí você se decepciona que não deu tempo de mudar Aí. ainda, porque tem aquele delay, né? Então, Sim, a realidade é como um espelho, mas é um espelho que demora para responder ao que está dentro da gente. Mas tá. estando diferente o que está dentro de você, você tem que esperar com certeza que vai vir. Se você continuar nessa certeza, se você não ficar atrapalhando, olhando rápido demais e se frustrando que não veio, vem, né? Então, é começar a Uhum. se sentir feliz na antecipação de que aquilo vai vir. Eu acho que é mais ou menos o mesmo lugar, doutora, de quem está fazendo algum tipo de dieta, né? Para emagrecimento. Os nutricionistas sempre falam, pô, se pese, sei lá, uma vez no mês. Porque se a pessoa está ali em estado de restrição calórica, alimentar e tudo mais, ela vai se pesar toda semana e de repente não emagreceu, né? Não eliminou nenhum quilo, pode ser que ela se frustre. Essa Então, semana mesmo, eu atendi uma pessoa que ela estava fazendo uma dieta e ela foi se pesar porque ela achou que ela ia ter uma boa notícia. Não, ela não foi se pesar, ela foi medir os centímetros, porque uhum, ela achou que ia ter sido um salto enorme porque ela já estava se sentindo mais magra. E aí foi uma maior Uhum. decepção, ela tinha ganhado 1 centímetro. E aí eu Ui. comentei com a minha filha e ela falou assim: por isso que não pode medir, porque é exatamente o que você ensina. A mudança é interna primeiro, é como a pessoa se sente. Se ela estava se sentindo mais magra, ela estava no caminho certo. Só que a mudança física ia demorar um pouquinho para acontecer ainda. Só que se você mede antes da hora, se atrapalha. Porque no que ela sim. mediu e viu que tinha ganhado, ela se sentiu uma pessoa que não perde peso com facilidade e ficou com vontade de comer um monte. Foi comer tudo que ela viu na frente. Tá. E às vezes também tem a Olha curva só. glicêmica, né? Que eu me lembro que quando eu fiz uma dieta bem restrita, eu demorei quase um mês e meio. E o médico falava, o nutricionista, calma um pouquinho, espera mais um pouco, vai chegar, vai chegar. Quando a gente chegar nessa curva, você vai começar a emagrecer sem parar. E depois de um tempo, assim, sei lá, 2 meses, era um assim por semana. Tá, 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 porque não tinha chegado ainda nessa tal dessa curva. Doutora, já pegando também mais uma vez o gancho, a gente sempre ouviu dizer que para a gente atrair, a gente precisa pensar, sentir e depois soltar, né? É o que muitas pessoas aí que ensinam sobre lei da atração falam. Pensa, sente, solta. Só que isso às vezes nos parece um pouco simples e às vezes até um pouco raso. O que na tua experiência, né, com os Abrahams, é, como é que os Abrahams nos direcionam nesse lugar, né? O que fazer? É de fato pensar, sentir e soltar? Ou não? Pensa o seguinte: é raso. Se você pensar que você tem o poder de criação dentro de você, o poder do Criador dentro de você. Não é exatamente isso que é feito, que ele faz? Uhum. Não é olhar, desejar algo, uma mudança, só ter a palavra disso. Até na Bíblia fala, a princípio era o verbo, falava alguma coisa assim, não é? Uhum. Uhum. A princípio era a palavra, era o pensamento, foi o que existiu primeiro, antes de todas as coisas. Uhum. Mas, por acaso, Deus ficava depois questionando, que está demorando, ou ficava olhando para ver se já Não. manifestou?
Com Não. certeza, era só pensar e esperar. Esperar com a certeza que vem. Esperar com a certeza que vem é soltar. Isso não é raso, Hum, eu tô arrepiando de falar isso. Ah, Isso ah. é o poder do Criador dentro de você, não tem nada mais profundo e uhum. poderoso. Sensacional. Doutora Tânia, falando sobre essa questão do soltar e acreditar, eu vi uma frase muito interessante, se não me engano, doutor Hélio Couto também, que ele diz o seguinte, que soltar é ter fé. É isso Soltar é ter mesmo. fé. Fé não se questiona, fé se tem, ponto. A fé não fica balizando, a fé não fica com termômetro, a fé ela não tem métrica, ela não tem cronologia, a fé é. Não fica olhando o Então, placar do Dia dos Pais, não faz nada disso, porque sabe que não, vai acabou. Sabe que é isso. atendido, essa é a questão. É o saber que é só Aham. pedir mesmo. Então, é ir escolhendo o que você quer. Pediu, não precisa mais pensar sobre isso. Isso é Tá. soltar. Maravilhoso, gratidão por Muito esse perceber. E, interessante. e, e onde. Vamos tentar trazer, doutora Tânia, uma imagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, sobre alguma região. Os Abraham falam muito da questão do vórtex, né? Da construção do vórtex. E nós gostaríamos muito de ter a clareza aqui, primeiro, do que é o tal vórtex, né? Do que se constitui, do que se constrói o tal vórtex. E a partir desse espaço, dessa consciência, né, desse vórtex, como que a gente faz para se alinhar com ele, ou se realinhar, na verdade, né? Porque nós saímos do alinhamento porque nós fomos criados em alinhamento com o vórtex, e as coisas foram nos desalinhando dele. Como nos trazer de volta ao movimento de retorno para o alinhamento do vórtex, para que a gente seja capaz de receber absolutamente tudo que está disponível nele para a gente ali. Só vou Fala, Will. complementar, lembrando que É. a gente leu o livro Vórtex e a gente já sabe. Aí, porém, ouvir da doutora Tânia é diferente, né, gente? Porque a gente já guarda aqui, relembra e tudo mais. E para quem também não conhece, vai ser importante. Sim, deve ter gente que nunca ouviu falar de Vortex, e eu acho importante até para entender por que que a gente quer entrar no Vortex, por que quer se alinhar com o Vortex, né? O vórtex, na verdade, é a realidade vibracional, é onde fica o depósito de tudo que a gente está criando. Então, a gente cria primeiro no mundo das ideias. Outro áudio que eu ouvi recentemente, o Abraham falou da importância disso, que isso não é pouco, porque tudo que existe, tudo, até o movimento dos planetas, os planetas em si, a órbita perfeita deles, tudo que existe foi ideia primeiro, foi pensamento primeiro, por tempo suficiente até se tornar algo concreto. Então, imagina assim, que antes dessa mesa existir, existiu uma matriz energética, e aí essa matriz se preencheu pelo concreto. Antes dessa sala ser decorada desse jeito, existiu a matriz Hum. dessa sala, foi a ideia na cabeça de alguém. E cada objeto que está aqui foi ideia na cabeça de alguém. E os materiais foi ideia na cabeça de alguém, nem que seja na cabeça da fonte, né? A fonte é a energia criadora. Então, tudo que existe foi primeiro ideia. Isso é o vórtex. O vórtex é o lugar vibracional em que tudo que a gente vai desejando, mesmo sem saber que a gente está desejando, mas cada dia da sua vida, você está desejando um monte de coisa. Então, se você vive algo que você não gosta, você deseja o oposto daquilo. Se você vive algo que você gosta, você deseja mais daquilo. Tudo isso fica indo para o seu vórtex, para essa realidade vibracional. E essa realidade vibracional, ela vai trazendo para a gente os caminhos para aquilo virar concreto. Então, a partir dela, a gente recebe ideias de como chegar nessas coisas todas. Então, muita coisa que hoje é concreta na nossa vida, um dia estava no nosso vórtex. E muita coisa que vai ser nosso futuro concreto está no nosso vórtex hoje. Então, o nosso vórtex é o nosso futuro. E quando a gente quer adiantar o recebimento dessas coisas, porque o que acontece? O vórtex está destinado a ser o nosso futuro. Mas se eu fico batendo na tecla do problema, eu não permito que o que está no vórtex venha para mim. Porque a vibração do pedido e a vibração da solução são coisas muito diferentes. Na hora do Hum. pedido, eu peço, eu coloco no vórtex. Aí depois eu tenho que ir para o passo 3. O passo 1 é o pedido. O passo 2 é a resposta, é a criação da resposta no vórtex. O passo 3 é eu permitir que o que eu pedi venha para mim. O passo 3 é uma vibração totalmente diferente.
Quando Jesus, lá no Evangelho, fala, qualquer coisa que ele pedisse, ele fazia uma oração agradecendo por sempre ser atendido, por sempre ser ouvido. Esse é o passo 3. Olha, Então, no pedido, você ainda está com a emoção negativa. Tem uma passagem lá no Evangelho que ele se revira por dentro, ele chora porque alguém querido dele tinha morrido. Aquele foi o momento de passo 1. Ele também teve uma emoção negativa e pediu. Mas se ele uhum, fica naquilo, morreu, morreu, não era para ter morrido, não cheguei a tempo, ele fica demais no passo 1, tá pedindo, continua pedindo, mas não chegou no passo 3. Ele era mestre em chegar no passo 3. Passo 3 é a fé. Passo 3 é a certeza que vai acontecer. Passo 3 é o soltar. Passo 3 é o não pensar mais nisso, é o relaxar e deixar acontecer. E ele fazia o certo. passo 3 e as coisas se manifestavam instantaneamente. São os milagres. A gente está Sensacional. patinando nisso, a gente está aprendendo. Mas tudo que a gente manifestou foi porque a gente parou de atrapalhar ou por causa de um negócio que o Abraham fala que acontece também, que é quando o nosso desejo é muito forte, mesmo com muita resistência, ou seja, mesmo você atrapalhando muito, aquilo ainda se manifesta, mas com muito mais percalço e turbulência do que precisaria. Mas a Uou, força do desejo. força do Olha que Mas desejo. interessante. Sensacional, outras doutora. coisas se manifestam porque a gente não atrapalhou. A gente vai para o Uhum. passo 3. Você pensou lá no passado, não pensou mais naquilo, ou seja, não atrapalhou. E aí aquilo acontece. Olha que Sensacional. legal. A gente O- pode fazer uma correlação, então, doutora Tânia, do vórtex lá com o topos uranos de Platão? Aquele conceito platônico do mundo das ideias, do mundo perfeito, onde tudo está disponível, onde tudo já existe, e aqui nós replicamos de uma maneira mal feita, capenga, quebrada e resistente? Sim, não conheço profundamente essa ideia, mas fez sentido para mim. É o mundo Tá. perfeito, exatamente, aqui uma sombra, e a gente vai permitindo que esse mundo perfeito se torne a nossa realidade conforme você entra mais no modo receptivo, que é Hum, entrar em sintonia com o vórtex, ou o Abraham chama de entrar no vórtex, que é a outra pergunta que você tinha feito. Uhum. Porque então a gente entende que se no vórtex está a minha realidade perfeita, está tudo o que eu desejo, e se eu entrar em sintonia com aquilo, vai fazer eu ficar receptiva para as ideias que vão vir de lá, que vão me trazer o que está lá dentro. Então eu quero entrar lá dentro, no sentido de sintonizar com o que está lá dentro, para ficar uhum. receptiva ao que está lá dentro. Entrar lá dentro, basicamente, significa o passo 3. Aquietar a mente, relaxar, parar de se preocupar, parar de ter pensamentos negativos, apreciar mais, sentir emoções do alto da escala emocional, amor, gratidão, apreciação. Em falar Olha, nisso, doutora, eu já vou fazer também mais uma pergunta aqui bem importante. Eu indico para muitas pessoas, eu faço meditação há muitos anos, e eu indico para muitas pessoas para meditarem também, para a gente acalmar a mente, por muitas questões, para se alinhar com a fonte, coração e tudo mais. É, a minha percepção é, depois que eu comecei a meditar, o poder que existe em todos nós de cocriação, o meu ficou, parece que mais assertivo. Eu tenho mais assertividade depois que eu comecei a meditar. É uma impressão que eu tenho, uma percepção bem grande assim sobre esse assunto. E eu falo muito sobre isso e as pessoas elas têm muita resistência sobre meditação. Ah, eu não consigo meditar. Ah, eu não consigo aquietar minha mente. Não consigo ficar parado. Não consigo tal, tal, tal. E às vezes eu falo até, amores, fecha os seus olhos, senta ali, presta atenção na sua respiração, né? É um mindfulness, né? Ali, presta atenção nessa respiração, faz uma respiração consciente por 10 minutinhos. Isso já é meditação. Doutora, é realmente importante para a cocriação, uma cocriação mais assertiva, com lei da atração, a meditação ou não? Nossa, não tem nem como eu enfatizar o suficiente para você. Uhum. O Abraham fala disso o tempo todo. Se deixar, eu acho que eles falariam disso em cada resposta para todo Ai, mundo, que porque lindo saber é disso. Tô exatamente. certinho, tô no caminho certinho. Tô indo lá. Porque meditação é um momento em que você está com baixíssima resistência. A meditação é passo 3. A meditação é um momento do seu dia que você parou para só permitir. olha. Você pode, inclusive, parar para pensar isso. Em vez de pensar, meu Deus, eu não consigo aquietar. Porque é isso que as pessoas pensam, que faz ela não parar. Sim, É para meditar pensando, isso aqui é muito difícil para mim, meu Deus do céu. Eu não consigo, eu sou muito elétrica. Quer dizer, a pessoa não está parando. Mas se ela parar e pensar assim, agora é o momento que eu só vou permitir.
que delícia, estou aqui recebendo, recebendo, é isso, estou permitindo, permitindo, permitindo que a energia flua através de mim, porque é uma das coisas que a gente permite na meditação, a energia da Uhum. fonte fluindo através de cada célula, te curando, melhorando dores, perfeição. Outra coisa que você permite, tudo que está no seu vórtice. Tudo Então tá são bom. alguns Olha minutos do seu dia isso. que você para de atrapalhar e que você permite. Meu Deus, como é importante meditação. Vou falar muito mais disso, como é importante, gente. A gente precisa se abrir mais para esse espaço. Vocês que estão ouvindo, eu sei que parece que é muito difícil, parece que é desafiador demais. Criou-se muitas histórias, né, em cima da meditação. E eu sei, cada um tem um ponto de vista sobre isso. Porém, se você escolher meditar, nem que seja 5 minutinhos, nem que seja 10 minutinhos, tem um aplicativo ótimo para meditadores, se você escolher, chamado Inside Timer. Tem para Android como para iPhone também. Inside Timer, dentro do tempo. O aplicativo é incrível, é como se fosse um Instagram para meditadores. E é muito legal, porque no final de cada meditação, as pessoas que meditaram com você do mundo inteiro, elas te dão um oi, ou te adicionam ali, ou falam parabéns, ficamos 10 minutos juntos. É muito interessante. A senhora já conhecia? Você? Oh, Não, meu Deus. Não. achei interessante também essa ideia. Muito interessante o Inside Timer. É, Tá, vamos falar de cocriação. Continuamos no mesmo caminho aqui, né? Cocriação, por que que algumas pessoas têm mais facilidade e por que que para algumas pessoas parece que não funciona, doutora? Por que que algumas pessoas têm mais facilidade e Hum. outras não? Uhum. Em primeiro lugar, todo mundo tem facilidade, a pessoa pode não ter consciência do que ela está fazendo, Uou. porque ela está criando o tempo todo. Uhum. Todo mundo está criando o tempo todo. A questão é, você está criando o que você quer ou você está criando o que você não quer? Mas essa questão de que a gente está criando o tempo todo. Então, na verdade, a pergunta sobre por que para algumas pessoas não funciona é o que ela precisa ter de consciência para ela conseguir manifestar o que ela quer e parar de manifestar tanto o que ela não quer. A consciência Hum. que ela precisa ter é onde ela está focando a atenção dela. Se Uhum. ela, por exemplo, está focando a atenção ao fato de estar demorando demais, vai demorar mais ainda. Se ela Uh. está se esforçando, então não está leve. Se não está leve, não é passo 3. Passo 3 é relaxado. Passo 3 é entrega. Passo 3 é aceitar que já está vindo. Passo 3 é a fé que você falou, que não está controlando nada. Uhum. Então, se a pessoa está controlando, deixa eu fazer meu exercício de visualização. Hoje eu quero fazer visualização o dia inteiro. Nossa, deixa eu visualizar um pouco mais, porque eu quero tanto isso. Um pouquinho mais de visualização. Isso é esforço. Não é isso. Não é isso. As coisas que a gente manifestou, olhe para a própria vida. Quantas vezes você pensou uma vez? Você pensou com apreciação, você pensou com gratidão, você foi na casa de alguém, você foi num hotel, você entrou em algum lugar que você falou, que lindo! Uns anos depois, pá, tá na sua vida aquilo. Você nunca mais pensou sobre aquilo, você não ficou visualizando. Pode ficar visualizando? Pode ficar visualizando se for gostoso, porque gostoso é passo 3. Se Olha. for assim, nossa, não tem nada mais gostoso para eu fazer nesse momento. Estou devaneando no caminho para o trabalho porque é mais agradável do que simplesmente passar o tempo aqui nesse transporte público. Claro que é melhor uso do seu tempo é você ficar devaneando sobre uma coisa gostosa. Inclusive, tem relatos de pessoas que manifestaram coisas enormes, tipo ganhar na loteria, prêmio grande de transformar a vida. Pessoa que contou que era muito pobre quando criança e que gostava de devanear sobre outra vida. E aí ela devaneou, devaneou e manifestou, né? Então, o devanear, se for porque é o mais gostoso de você fazer naquele momento, vai fazer você manifestar o que você quer. Uhum. Devanear por obrigação já tem um outro peso. Então, a questão é a pessoa ir se conhecendo, para ela perceber se ela está com vibração de esforço, de controle, de tentar fazer acontecer, ou se ela está só leve, Hum. aceitando, agradecendo. Certa vez, doutora Tânia, eu acredito que tenha sido até em um dos seus áudios de tradução, de que os Abraham, eles nos falam para fazermos coisas que nos deem pequenos prazeres durante o dia na vida, pequenos prazeres, porque ele nos conecta com a frequência ou com a vibração da felicidade, e é isso que vai
trazer esse espaço do vórtex nos entregar, ou seja, realinhar a nossa frequência, a nossa vibração. E eu tomei isso assim, para mim, para minha própria vida e para os nossos mentorados aqui, eu sempre dou essa recomendação para eles: olha, o que te dá prazer? Algo simples que te dê prazer. Ah, me dá muito prazer chupar um sorvete num dia de calor. Então você vai descer agora do final da sua sessão, vai passar ali na padaria, vai pegar um sorvete e você vai tomar esse sorvete, mas você vai tomar ele em presença. Você vai saborear aquilo, você vai receber a energia de tudo aquilo, se conectar com a alegria, com a felicidade daquele momento. Sem você pensar se você, acabando o seu sorvete, vai ter que subir, pegar o metrô, pegar o ônibus cheio. Não olha para isso. Isso não é momento para isso e isso não vai criar para você. Isso vai, na verdade, te afastar da vibração da felicidade. A compreensão que eu tive, ela está indo nessa direção ou existe algo além disso que a senhora possa nos trazer clareza É aqui? isso mesmo, esse momento do sorvete com presença é o momento 3, é o passo 3, é como a meditação. Perfeito, maravilhoso. Mais Então, momentos desse tipo, você permite por mais tempo. O problema é que às vezes a gente permite um pouquinho, aí depois vai para o tal metrô reclamando do aperto. Uhum. sim, Se no metrô a pessoa conseguir esquecer que ela tá lá, ler um livro, devanear sobre alguma coisa gostosa, ouvir uma música, ficar sonhando acordada, ela vai estar permitindo no tempo do metrô também. Então é Uhum. isso, aí olha, vai para o banho, permitindo também. Se a gente passa mais tempo do nosso dia permitindo, as coisas vão acontecendo. Tá. Então quer dizer que certo. todas as vezes que a gente está em reclamação, ou a gente está parando o nosso processo, ou a gente está bloqueando ele por, sei lá, quanto tempo aí. Todas as vezes, não é? E não existe reclamação Toda pequena ou grande. Reclamação é reclamação. É. reclamação é Sim. reclamação. A reclamação, você está praticamente pedindo por aquilo do qual você está reclamando. Nossa. Uhul! É. Porque tudo que a gente coloca a atenção é um pedido. Nossa. Nossa, adorei essa frase. Tudo que a gente Tudo coloca aquilo que a atenção é um gente pedido. coloca a atenção é um pedido. É um pedido Pedido, maravilhoso. a gente é atendido. Por isso que eu falei, tá todo mundo criando. Não é que não tá dando certo, tá criando. Só que um tá Olha, pedindo a sua atenção. Não, essa frase eu poderia, tipo, ela terminar o define muita podcast, coisa. porque assim, sabe a frase que eu precisava para o ano? Essa É. frase. Meu Deus, tudo aquilo E que a gente. A doutora Tânia trouxe um ponto de vista bem interessante na fala aqui dela, de que o controle também é um grande sabotador do nosso processo, né? O controle. Ele é o cadeado que segura, que acorrenta todo o nosso processo de magnetização, de mudança Pensa assim, frequencial, de atração. a fonte, a fonte criadora, a fonte está no seu vórtex, sabendo Uhum. tudo o que você quer, com os mínimos detalhes, arquitetando tudo com um poder, uma harmonia, um amor que você não consegue nem imaginar. E vem vocêzinho, ser físico, com uma visão limitada, uma visão muito mais de problemas e dificuldadezinhas, sem enxergar a visão ampla de todas as soluções para tudo isso, achando que é você que tem que cuidar dos detalhinhos para as coisas darem certo. Tá. Os Tá. detalhes não são nossos. Não. Sensacional. Por isso que o Abraham fala que o nosso maior trabalho, o trabalho mais importante é o de se alinhar. Porque ao se Uhum. alinhar, você entra no modo receptivo, e modo receptivo significa receber intuições. Intuições da fonte, que sabe os caminhos, que sabe o jeito mais fácil. Por isso que Uhum. é tão importante a meditação, né? A gente já volta lá para a Sim. meditação, sentir-se bem, aumentar sua frequência, parar com reclamação, parar com julgamento, que é um ralo para sua prosperidade e para todas as outras coisas. Estar num estado de alinhamento, ancorar no seu coração, lembrar que todos somos um, olhar para o outro, lembrando que o outro é você e todo esse espaço que todo mundo fala, mas é real. Eu acho Sensacional. que, Lele e doutora Tânia, as pessoas elas ficam muito nesse espaço por conta de vários sistemas e vários implantes mentais e energéticos e etéricos que foram colocados na nossa realidade, na nossa mente sensorial, nos fazendo acreditar, primeiro, não acreditar em algo que, aspas, não se vê. Né? A gente fica. As pessoas, elas estão. A maioria das pessoas ainda estão alicerçadas muito apenas na manifestação,
não no processo Não da no manifestação, processo, não na exatamente. energia, não no, elas querem saltar do passo 1 para o passo 3 Sim, automaticamente. Elas acham que se sim. isso não acontece, elas estão ali acorrentadas ou fadadas a uma coisa que elas chamam de destino. Não está no Uhum, meu destino, né? E falando de destino, doutora Tânia, dessa âncora que as pessoas utilizam, né? Como que a uhum. gente pode abordar, ou como que os Abrahams vão nos trazer clareza a respeito de que o destino pode ser e é mutável, e ele nasce a partir das escolhas e dos nossos alinhamentos energéticos. O que a gente pode falar a respeito disso para que as pessoas tenham uma visão diferente do que elas acreditam que seja um destino, algo que é imutável, é intangível, é incompatível com os nossos desejos? Eu tenho uma visão muito diferente de destino, com base nas coisas que os Abraham ensinam. Uhum. Pensa no seu vórtex como seu destino. Só que Olha, não é um destino imposto a você, é um destino que você escolheu. Você foi colocando cada pedacinho lá dentro. Então, seu destino é algo maravilhoso. E a gente desvia desse destino quando a gente reclama, quando a gente foca atenção no que está dando errado, e aí a gente aumenta isso, e aí a gente atrapalha o nosso destino. Mas não é que aquela coisa ruim que aconteceu era o meu destino, ou eu merecia aquilo de alguma forma, foi só o resultado da minha vibração. maravilhoso. Ou seja, então Sensacional. nós construímos todos os pedaços do nosso destino, sendo glorioso, estando manifestado glorioso ou não, mas ele é, na Exatamente. sua essência, glorioso, porque ele é o nosso vórtex. Sim. E só uma coisa, a respeito dessa coisa que eu falei que foi a nossa vibração, né, se a gente manifestou alguma coisa ruim, só para as pessoas terem um recurso, uma ferramenta para pensar a respeito daquilo, para conseguir dar um salto ao viver algo ruim. Em vez de pensar: "Nossa, então isso significa que minha vibração está ruim", pensa o seguinte: isso é resultado de uma vibração passada, né. Então, às vezes, eu estava com aquela vibração, eu atraí Chiclete aquilo, mastigado, aquilo não é? chegou agora, né, mas isso já é passado. Então eu não tenho que me preocupar com isso agora. Tá, isso aqui é águas passadas. Não vou ficar olhando para isso. O que que isso Uhum, me trouxe? Clareza do que eu quero. Talvez até me ajudou. Talvez não, com uhum. certeza me ajudou, porque me fez saber com mais clareza o que eu quero e tá me fazendo emitir um pedido mais forte ainda do que eu quero. E aí o que você quer Mara é o oposto daquilo que você tá vivendo que você não gostou. Eu lembrei de uma Inclusive, frase se você tá sua. sentindo confuso, pode ser clareza mental que você quer. Pode falar, Lê. Que isso, amor? Eu lembrei de uma frase sua que eu acho que era do, não sei se era sua, amor, ou era dos Abrahams, que era o chiclete mastigado, uma coisa assim. E foi isso que eu disse aqui agora. Eu falei chiclete mastigado. Porque eu É, o lembrei chiclete desse perdeu o áudio. sabor, você tem que jogar fora, não tem que dar Isso. bola para aquilo. Eu amei, eu amei. Amor, e por que que você decidiu, eu chamo dessa forma carinhosa as pessoas que eu gosto muito, tá? Então, por que que você decidiu falar sobre lei da atração no seu canal? Já que você é uma médica, que eu tenho certeza que deve ser uma médica incrível, né? Ou seja, você vem de uma realidade alicerçada na lógica, no empirismo e na comprovação científica. Por que que você escolheu falar sobre lei da atração no seu canal? Porque estava dentro de mim, estava Hum, pedindo para ser falado sobre isso, porque era algo que eu já seguia, né, e acreditava muito. Eu até tentei, inicialmente no meu canal gravar sobre coisas médicas, sobre psiquiatria, mas eu uhum, não falava com a paixão que eu falo sobre a lei da atração, né. uhum, E eu, como médica, eu sempre já tive um olhar, diferente, assim, de coisas que a medicina já aborda. Por uhum, exemplo, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu entrei para aprender melhor psicossomática, que é o efeito da mente sobre o corpo, o poder da uhum, mente, eu sempre amei o poder da mente, né. Então tem coisas que a medicina estuda também, sabe. uhum. E então foi isso, eu sempre estudei coisas que fazem sentido para mim, a lei da atração fez muito sentido para mim quando eu entrei em contato, fui aplicando na minha vida, já tive transformações imediatas, e anos depois começou a vir essa vontade de falar no YouTube, uhum, mas eu não tinha coragem de falar sobre lei da atração no YouTube justamente por receio do preconceito por ser médica, né. uhum. Mas Uhum, eu vi que é o contrário, pelo menos, as pessoas, a comunidade que se formou, é o contrário, né, não tem preconceito nenhum, elas adoram o fato de eu ser médica, até Exatamente, pra, amor. sei lá,
não sei se transmite mais confiança, o que que ajuda o fato de eu ser É. médica, e vejo que as pessoas gostam, na verdade. Sim. Amor, você sabe que eu nem contei como eu te conheci, né? Eu já tinha ouvido outras pessoas falando, assim, eu trabalho com terapia, eu fui ator sou ator desde a minha vida inteira. Comecei a trabalhar como modelo, depois fui ator durante muito tempo, né? Ainda sou. Tive uma catarse aí com 30 anos, passei por uma situação desafiadora e comecei a entrar de cabeça nas terapias holísticas, que era algo que eu já estudava. Uma das primeiras pessoas que eu conheci no meio holístico, que eu costumo dizer que é minha mestra, é uma mulher chamada Gisela Valim. Não sei se você já ouviu falar. Ela tá no YouTube há muito tempo e tal. E ela falou muito de você. Ela já falava muito dos Abrahams. Ela é bem conhecida no YouTube, tem uma legião de fãs, de contribuições. Ela é muito amorosa, exatamente como você, doutora. Fala de lei da atração, fala de todo esse espaço maravilhoso aí. E já tinha ouvido falar de você, né? E soltei assim, sabe quando você ouve, mas não prega? Tudo bem. E aí, quando ela falou de novo, eu falei, não, pera um pouquinho, agora eu preciso ir lá e conhecer. E aí eu fiquei encantado. Então, você conhece a Gisela Valim ou não? Eu acredito que sim, que eu já tive um contato, que ela entrou no meu canal do Telegram aberto uma vez, se eu não me engano. Isso, exatamente. Ela falou também. Gisela Valim, uma grande contribuição. E ela fala muito. Ela tem. Eu tô no teu canal fechado também, né? No Pago, que eu amo. E tô no dela também. E já teve vários vídeos que ela falou de uma forma muito linda também do seu trabalho. Então, assim, só amor por vocês. Aproveitando esse link aqui sobre comprovação, sobre essa expertise médica, porque para algumas pessoas, doutora Tânia, o que que a gente percebe? As mentes lógicas, extremamente alicerçadas, ainda na materialidade, né, que não perceberam que são energia, né, não reconheceram que são energias emissores de ondas e de frequências, eles requerem muitas comprovações, né? Eu brinco que eu falo que para que você expanda, você tem que viver o lema de São Tomé ao contrário. Não é ver para crer, é crer para ver. Ou seja, é ter a fé de que aquilo já é, de que aquilo já existe para que se manifeste na sua realidade. Então eu falo, pega São Tomé e vira ele de ponta cabeça, aí tua vida funciona. Porque enquanto ele tiver da maneira normal que você conhece, o treino não vai rolar, não vai continuar. Então, sobre comprovações, de um ponto de vista pragmático, vamos falar assim, de um ponto de vista pragmático, o que tanto a doutora quanto os Abrahams podem nos trazer de consciência para que as pessoas possam observar aquilo e falar assim: ah, agora a ficha caiu. Realmente eu estou atraindo, ou a lei da atração, ela está funcionando de verdade na minha vida. Ótima pergunta. Olha, eu percebo que algumas, pessoas não acreditam em nada disso, de Uhum. energia, lei da atração, então, a gente não tem nem espaço, né, para falar com essas pessoas sobre nada disso, mas a forma que eu uso para ajudar essas pessoas mesmo assim, é usando os estudos da psicologia positiva. Uhum. Porque a psicologia positiva, ao meu ver, comprova muita coisa que o Abraham fala. Uhum. Porque a psicologia positiva ela estuda o que traz felicidade para o ser humano e estuda o que traz sucesso para o ser humano. E comprovou que felicidade traz sucesso. Que é exatamente o que o Abraham fala. O Abraham fala o tempo todo que a gente tem que cuidar do que a gente está sentindo e que a gente tem que tentar se sentir feliz com mais frequência e que isso atrai e permite as coisas que a gente quer. E a psicologia positiva foi lá e fez diversos estudos e mostrou que as pessoas mais otimistas, que as pessoas que se consideram sortudas, que as pessoas que têm pensamentos mais positivos, etc, etc, percebem mais oportunidades, porque às vezes a oportunidade está diante do nariz da pessoa, mas a pessoa não vê. Então, os estudos Uhum. mostraram que a pessoa enxerga melhor as oportunidades, usa melhor as oportunidades, tem mais situações que seriam consideradas acaso, acontecem mais na vida das pessoas que são mais otimistas, acasos transformadores que trazem sucesso para essas pessoas. Então, eu penso que a forma mais próxima assim, de comprovação do que o Abraham ensina são os estudos da psicologia positiva. Eu vejo muita semelhança. Sensacional, Maravilhoso. amor. E assim, queria falar alguma coisa, Dan?
Não, não, não. Ah, Tô tá. aqui, tô aqui degustando como um Ah, bom não. vinho. Não, é que eu fui falando, fui perguntando, achei que você ia perguntar alguma coisa. É... Amor, então, amor, doutora Tânia. Dois amores, André e doutora Tânia. Amor, doutora Tânia, ao colocar esses ensinamentos em prática, né, na tua vida aí, amor, quais foram os resultados, assim? O que que você poderia trazer pra gente? Até porque você falou aqui no início, né, que você percebeu os resultados muito rápido quando você começou a usar. O que que mudou na tua vida que você pode trazer pra gente, né, pra expor aqui, pra muita gente que eu sei que vai ouvir e te ver na tua vida, assim? O que que mudou de fato, que foi muito, sabe, mudou? Olha, tudo. Quando eu comecei a aprender os ensinamentos do Abraham, eu estava com uma questão num relacionamento com uma pessoa que era da minha família e estava difícil o relacionamento e eu já tinha tentado de tudo que eu conhecia de Uhum, psicologia, de orientação e não estava dando certo, porque quando a gente foca a atenção no problema, ele aumenta. E eu não uhum, estava, essa informação eu não tinha. E aí caiu um livro do Abraham na minha mão e eu pensei, já tentei de tudo, não tem mais o que fazer e eu preciso conviver com a pessoa, não vou cortar esse relacionamento. Eu vou tentar isso aqui. E o Abraham falava para não pensar nem por um minuto em qualquer coisa negativa, só fazer lista de aspectos positivos, imaginar coisas boas, lembrar de coisas boas, não contar para ninguém nada negativo que tinha acontecido, nem para si mesmo. Eu botei aquilo em hum, prática à risca e a coisa se transformou, que parece milagre. Isso faz anos, 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 durou, continua. Então, assim, foi a primeira coisa, assim, que foi assim, meu Deus, tem algo aqui no que essas pessoas estão uhum, falando. E aí, na época, eu comecei a me aprofundar, li todos os livros, depois o YouTube começou a me mostrar os vídeos deles, tal, em inglês. Na época, eu lembro que a parte espiritual, eu ainda pensava assim, nossa, isso aqui não faço nem ideia onde que encaixa com base uhum, no resto que eu já tinha ouvido a vida inteira. Mas eu pensei, não me importa, eu quero aplicar esse negócio da lei da atração, porque isso aqui eu tô vendo que tá dando certo. E aí, aos poucos, eu fui manifestando outras coisas também, coisas materiais, tudo, tudo, tudo. Tava pensando hoje mesmo, tudo que eu quis aconteceu. O que me faz saber que as próximas coisas que eu estou querendo agora vão acontecer também, né? Então, eu quis muito ter filhos, eu tenho 2 filhos maravilhosos, meu relacionamento com meu marido é oh, maravilhoso. A casa que eu moro, eu caminhava na rua, inclusive nessa rua, e admirava, inclusive, essa casa especificamente. E eu moro nessa casa, né? Então, são muitas coisas assim que eu apreciei no passado e senti gratidão por estar vivenciando aquilo por uma hora da minha vida, que hoje eu vivo na minha rotina, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que isso funciona, né? Que eu tudo também não. isso é verdade. Nenhuma. E conforme a gente vai Maravilha. vivendo isso vai te dando mais força ainda para saber, então as próximas coisas que você está pedindo vão acontecer também, né? E inclusive Exatamente. algumas coisas que eu vivo hoje, por exemplo, eu sonhava em vender o meu treinamento de desenvolvimento pessoal, que é o conteúdo do Telegram que você está dentro, né? Uhum, O meu livro, as minhas visualizações criativas. Isso foi um sonho anos atrás. Isso estava no meu vórtice, mas ainda não era concreto. Hoje é concreto, né? Eu queria vender muito e hoje eu vendo, mas não foi imediato. Um dos motivos que não foi imediato levou anos para acontecer. Eu acredito que foi o extremo foco ao fato de não estar vendendo, né? Tá. olha isso. Quando eu foquei no que eu tinha para oferecer, eu lembro quando eu comecei a vender o livro. Eu tinha pego o livro, eu tinha folheado, eu li uns trechos, eu falei, nossa, isso aqui tá muito bom. Isso aqui realmente ajuda. Foi eu pensar isso, alguns dias depois começou a vir as vendas. Hum, Sendo amor, que eu tinha perguntado no Xing, que eu gosto de Xing, eu tinha perguntado no Xing se era para eu desistir, se era para parar. E falou assim: dificuldade inicial seguida de sucesso futuro. Essa foi a resposta que veio para mim. Mas eu sei qual é a experiência de demorar, eu sei qual é a experiência de ser mais hum, rápido. A vida vai hum, ensinando para gente. Então uhum, você tem que observar na sua vida aquilo que eu demorei, o que eu não manifestei ainda. Será que eu não fico demais olhando para o fato de que não veio, Será? né? como é importante estudar, gente, e ouvir Ah, eu tô ouvindo um áudio da doutora Tânia. Eu tô estudando? Óbvio. Você não vai ouvir ali, né, gente?
desculpa a palavra talvez um pouco grosseira, mas é que me veio ali, me vem agora. Você não vai ouvir ali como um patso, você vai parar, ouvir, prestar atenção. Como eu falei pra vocês que eu durmo, que eu ouço em momentos de antes de dormir, eu sei que vocês podem talvez pensar assim, o Lelê não presta atenção, porque ele tá ouvindo pra dormir. Não, lindo ser. Nesse momento que eu tô prestes a dormir, eu tô extremamente em estado de receptividade para para receber, né? Ficou estranho, receptividade para receber, mas é isso daí. É Para isso mesmo. receber, né, a energia que se requer para transformar a minha realidade. Eu transformei muita coisa na minha realidade, mas aquela pergunta maravilhosa de Axis, né? Como pode melhorar? Então, como pode melhorar? Eu escolho mais, eu escolho mais, eu escolho sempre mais. E como eu posso também ser mais ainda contribuição na vida das pessoas? Eu achei, gente, né, os ouvintes e aqui os convidados, quer dizer, a convidada, André faz comigo podcast, que eu entendia profundamente lei de atração, porque eu estudo lei de atração desde os meus, acho que 25 anos, se eu não me engano. Não estudava profundamente, mas eu estudava bastante. Eu estudo profundamente tem uns 10 anos. Eu já li muitos livros e assisti muitas pessoas falando sobre o assunto. Eu achei que eu entendia muito sobre isso. E mais uma vez falo pra vocês, isso não é rasgação de seda, gente. Não sei nem se é assim que fala. Eu sou péssimo de ditado popular, mas acho que é assim que fala. Os áudios da doutora Tânia são sensacionais. Assista. Se você quer entender melhor o que está acontecendo na sua vida, ou como mudar a realidade, né? Você precisa entender, você precisa estudar. Não é, me passa uma técnica, me passa uma ferramenta. Tudo isso é legal? Tudo isso acontece? Tudo isso traz efeito? Traz. Mas que maravilhoso seria se você conseguisse mudar a sua consciência, ou ter uma consciência mais expandida, vamos dizer assim, para que aquilo não volte a acontecer. Porque muitas pessoas às vezes fazem uma técnica, que existem muitas técnicas aí que são sensacionais, né? Como o Ho'oponopono e muitas outras mais. E às vezes você faz aquilo e você fala, nossa, mas parou de, né, eu não tô percebendo mais mudança, né? Ou ali como até mesmo uma bênção da prosperidade judaica, como eu ensino bastante. Então tô fazendo, ele fiz um mês e eu não tô percebendo mudança. É porque não houve nenhum movimento de mudança, talvez, da sua consciência, nenhum tipo de expansão. Como eu sempre falo nos áudios, nos vídeos do TikTok, nos podcasts, mesmas escolhas, mesmas criações. Tem alguma coisa que a gente precisa transformar aí. E eu garanto para vocês, existe um curso, uma faculdade que é gratuito, e essa faculdade de Lei da Atração está dentro do canal da doutora Tânia. Não tô brincando, gente. Tô falando isso aqui do fundo do meu coração, porque eu ouço todos os dias. Eu sou muito a favor de compartilhar maravilhas, né? Enquanto a gente fica falando só do nosso negócio também o tempo inteiro, sendo que tem outras pessoas aí que são contribuição demais para nossa realidade. E quando contribui, tudo contribui, né? Mas quando contribui para mim, no lugar de transbordar, eu quero falar sobre isso. Por isso que eu falo muito dessa mulher. E vocês têm que, eu sei que tem que é pesado, ninguém tem que nada, mas vocês têm que conhecer o canal Uhum. desse ser de luz. Doutora Tânia, antes do nosso bate, você quer fazer alguma pergunta, né? Não, não, eu ia só fazer uma pontuação Tá aqui bom. que os áudios que estão lá, né, as traduções, as consciências, porque não é só as traduções. Ela traduz, mas a doutora Tânia traz a energia dela, a percepção dela, a leitura Uhum. energética dela Uhum. sobre aquela consciência. Né? Então, ali, a assinatura energética, digamos que o livro de referência é os Abraham, mas a assinatura energética que está ali é da doutora Tânia, e é uma Sensacional, né? assinatura maravilhosa. Então, ali, meus amores, nós somos capazes de encontrar chaves que destravam e abrem portas de prosperidade. São chaves. O universo, eu costumo dizer que o universo ele é um corredor com vastas portas, né? Que são as infinitas possibilidades. Uhum. Quantas chaves você escolhe pegar ou quantas chaves você escolhe girar na tua vida para que você tenha acesso. Os Boa. Abrahams falam muito de acesso, acessarmos a informação, acessarmos a vibração, acessarmos a frequência do que já está disponível, que nós já colocamos dentro lá do nosso vórtice, né? Dentro do nosso mundo das ideias, né? Do nosso polo criativo de tudo que é. E a doutora Tânia, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, se ela me permite, ela tem sido a grande chaveira. Ela tem sido o São Pedro com molho de chaves, Sensacional. chacoalhando para a gente, assim, falando: e aí, que porta você quer abrir?
Que porta você E escolhe abrir? tudo isso com Gratidão por ser muita essa pessoa. amorosidade, né, Dé? Tudo isso com uma voz Sim, gostosa. A gente gosta de ouvir a voz da sim. doutora Tânia, dona Tânia é a mãe do André. Da doutora Tânia de manhã, a gente gosta de ouvir a voz dela de noite, a gente gosta de ouvir a voz dela tomando banho, a gente gosta. Quando eu falo a gente, não é só eu, não, é eu e todo mundo que ouve, tá? Porque eu faço mentorias, né? Eu sou terapeuta online, presencial, atendimentos, e eu sempre passo. Se a pessoa tá com alguma questão, né, de lei da atração, eu falo, passo alguns movimentos, depois eu falo, olha, tem um canal que eu ouço sempre. Você quer ouvir também? Ah, não, 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 não. Que você começa com muita historinha e fala, tá bom. Mas a grande maioria das vezes não tem historinha. Então eu já falo, ó, assista um por dia, pelo menos um por dia. Aliás, teve uma delas que fez 3 sessões só, a Fabiana, e ela voltou depois e falou, Lele, o que é a doutora Tânia? Eu falei, te falei? Te falei. Ela é tão incrível, gente, que eu entrei no grupo dela fechado, né, que é o pago, mas é um preço bem popular, amores. Comprei alinhamento dela já energético e o que tiver mais eu vou indo, porque, né? Porque se as coisas em doações que essa pessoa maravilhosa nos traz são tão expansivas, e as pagas, né? Eu sempre falo desse dar e receber. É muito importante você honrar as pessoas. Se você recebe tanto de alguém, honre ela. Compra lá alguma coisa dela, compra um curso, um alinhamento, isso é muito importante. O universo Perfeito. trabalha nesse espaço, né, do dar e receber. Dar e receber. Quando você só recebe, você bloqueia. Quando você só dá, você bloqueia também. Então isso é muito importante. Doutora Lele, o Tânia, que Vamos você lá? acha do alinhamento energético? São, as visualizações criativas? visualizações criativas. Exatamente. Esse é o nome. É, Me fugiu o nome, eu falei alinhamento energético. Exatamente isso. Eu é, comprei também. é. Você queria fazer uma pergunta? Depois eu queria fazer uma Não, pergunta eu ia. antes. Não, vou deixar essa pergunta para ser o fechamento. Vamos lá. Tá Manda a bom. tua pergunta aí. Doutora Tânia, existe, eu sei que a senhora conhece, você, que é médico, eu falo senhora, é uma educação que a mamãe trouxe e a gente tem É um tranquilo, desafio para como soltar você aqui. tem. É, eu sei que você conhece muitas técnicas, muitas ferramentas aí, mediante a tudo que você estudou de lei da atração e desse trabalho maravilhoso com os Abrahams. Porém, aqui para quem tá ouvindo a gente, essa parte que tá quase chegando ao final, tem alguma ferramenta ou alguma técnica que seja assim, que você perceba, né, que seja os resultados sejam mais rápidos para a pessoa cocriar alguma coisa, dinheiro ou relacionamento. Tem alguma coisa que você fala, você possa falar assim, ó, essa daqui é rapidinho. Eu acho muito importante fazer a técnica da caixa da inativação. Vocês Uhum. conhecem essa técnica? Não, amor. Não, não. Uh-uh. Ó, a caixa da inativação tem um vídeo lá no canal explicando super cheio de detalhes. Então, depois as pessoas podem buscar caixa de Ótimo. inativação e colocar meu nome que vão encontrar, porque o vídeo é longo. Uhum. Mas, basicamente, você pegar uma caixa de papelão, pode ser de sapato, cortar uma fenda, e aí você coloca em papeizinhos o pensamento que você quer inativar. Porque a ideia de você colocar aquele papel dentro da caixa, você escreve na caixa, caixa de inativação. Então, a ideia de você saber que aquela caixa vai inativar qualquer pensamento que você colocar escrito no papelzinho lá dentro, isso é algo concreto para você focar sua atenção para te ajudar a acreditar que você está inativando aquele pensamento. E, Uau! Expandiu e também. tem muitos pensamentos que estão atrapalhando a gente que a gente nem percebe. Então, eu percebo que eu usei essa técnica e foram semanas depois de eu ter usado, não foi só ela, foi um conjunto de coisas que eu fiz. Mas eu Uhum. acredito que ela ajudou muito, porque uma das coisas que eu inativei era a ideia de que vender é feio, de que é difícil ganhar dinheiro na internet, que algo ruim poderia acontecer se eu crescesse na internet, se o canal crescesse. São preocupações que a gente tem e que se a gente não inativa, aquilo fica te bloqueando, fica bloqueando o crescimento, né? Uhum. Aliás, eu já Então, eu fiz inativei todas tudo essas isso. perguntas também, eu já colocaria todas elas também na Você minha tem que caixa. saber o que você está precisando inativar. Eu vejo que as pessoas falam assim, ah, é porque é muito difícil ganhar dinheiro na minha profissão. Inativa isso, que Inativa, afirmação, é isso. né? Tendência a achar que é difícil ganhar dinheiro nessa profissão. Inativo. Acreditar, ter preocupações financeiras, inativo. Achar que é difícil ganhar dinheiro, inativo. Achar que é preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro, inativo. Achar difícil ganhar dinheiro sem trabalhar, inativo. Tem que inativar tudo isso para você abrir espaço para ganhar dinheiro sem trabalhar, ou para ganhar dinheiro desproporcional ao tanto que você trabalha,
né, para vender e tudo mais. Então, primeiro você inativa e depois você começa a sentir um espaço para colocar outra coisa no lugar. Inativar é algo que você faz quantas vezes for necessário. Você percebe que aquele pensamento ainda está lá, você inativa de novo, ele vai ficando mais fraco. Chega uma hora que, se você tentar inativar, você vai ter que ativar primeiro para depois inativar, porque ele não está mais lá. Uhum. Quando ele não está Uhum. mais lá, ótimo, missão cumprida. Você vai inativar outros que aparecerem, mas aqui eles nem precisam mais. E aí você vai começar a sentir necessidade de criar uma coisa no lugar. Aí você pode usar a caixa da criação. Então, assim, achar que é difícil ganhar dinheiro sem trabalhar. Aí chega uma hora que você não acha mais difícil, você inativou esse pensamento. Uhum. O que você coloca na sua caixa da criação? Você pensa que na caixa da criação tudo que está lá dentro existe e é real. Aí você coloca dinheiro entrando ao longo dos meus dias sem esforço algum. Uma coisa bem Uhum. genérica, deliciosa, né? Se você quiser, você coloca valores, coloca algo maior, coloca viagens, mas você pode só colocar coisas genéricas desse tipo, já é o que você quer colocar no lugar. Uhum. Vendas acontecendo com muita facilidade, eu me sentindo bem com as minhas vendas. Só que o que acontece? Você não é legal você partir direto para a caixa da criação antes de ter inativado, porque senão você tenta afirmar uma coisa que ela Claro, não ainda. Faz todo claro. sentido. Então, a caixa da inativação e a caixa da ativação. E é interessante ter as duas ao mesmo tempo ou não? Quando eu fiz, foi algumas semanas antes do meu canal começar a ser mostrado, né? Por isso que eu vejo essa correlação que eu acredito que ajudou. Eu fiz Uhum. a da inativação sozinha por alguns dias. Aí eu Uhum. comecei a sentir necessidade de já preencher com outra coisa no lugar. E aí eu peguei a caixa da criação, aí eu fazia a inativação por um tempo, vários papeizinhos, ia enchendo, colocando dentro da caixa, sentia que tinha satisfeito tudo. Aí eu já pegava a da criação e ia para a próxima etapa, na mesma hora. Tá. E aí, por exemplo, doutora, Maravilhoso. você deixava essa caixa por 20 dias e 21 dias, depois joga fora no lixo, é isso? Olha, encheu uma caixa, aí eu joguei no lixo, só quando encheu. A outra que não chegou a encher deve estar lá em algum lugar até hoje. Tá. Você vai tendo a percepção de qual é o momento que é pra jogar. Não tem um tempo certo, Porque não. não é isso que faz diferença, não tem dia Não. certo. O que importa, isso eu não falei, mas é importante, é a sensação de ser alguém que não acredita naquele pensamento. Então você tem que saborear os segundinhos de vazio delicioso que se forma depois de você ter colocado o papelzinho lá dentro e você ter pensado inativo. Aí você pensa: "Nossa, ó, é assim que eu sou quando eu não penso essas coisas". Se sente por alguns Uhum. segundos, é um vazio bom. Isso é super Incrível, importante, é incrível, isso que abre incrível, incrível. espaço. Tá. Maravilhoso. Já vou Sensacional. fazer. Eu também. Já vou fazer. Vou assistir o vídeo com os detalhes, mas já vou fazer. É óbvio. É Você óbvio. quer fazer alguma pergunta que você falou É. que ia falar no final? Não era. Aproveitando esse gancho, né, da caixa da inativação e da caixa da criação, doutora Tânia, eu vou pedir para, de uma forma assim, muito sucinta, que você nos dê três chaves, para quem escolhe hoje praticar de verdade, de uma maneira presente e consciente, a lei da atração da realidade que quer, não da realidade que não quer. Três frases ou três chaves que sejam como se fossem base, o alicerce, né, para o nosso primeiro passo, para a gente dar o passo um dentro da lei, depois o passo 2 e então chegamos ao passo 3. Meditar diariamente, apreciar, então fazer uma lista de apreciação. Colar da gratidão é a ferramenta que eu uso, mas pode ser por escrito, pode ser mentalmente, fazer uma lista de gratidão, de tudo que tá dando certo, pegar um embalo positivo. E sair rápido de um pensamento negativo. Desvia, Maravilhoso. desvia, foca atenção em outra coisa, nem 5 segundos pensando nisso, foca atenção em outra coisa. Eu ia perguntar como, mas já respondeu. Preciosas, é. Sensacional. Amor, então a gente tá indo pro final agora. E eu queria fazer um bate-bola que pode ser rápido ou pode ser no seu tempo, tá bom? Aqui quem dita o tempo é o convidado. Então a gente fala, bate-bola tal, mas é no seu tempo. Primeira pergunta pode ter a resposta de 2, 3 minutos, sim, que é no seu tempo. Um conselho para as pessoas, para todo mundo que tá ouvindo, para todo mundo que vai ouvir, lembrando que podcast é para sempre, então vai estar sempre lá no Spotify.
no Apple Podcast, na Deezer, vai estar em tudo quanto é lugar para as pessoas poderem ouvir. Qual conselho você daria para as pessoas? Levar realmente a sério essa questão de que o nosso pensamento é crucial, que o nosso pensamento está criando o tempo todo. Então, ficar bom em sair rápido de qualquer pensamento negativo, em não ficar falando coisas negativas. Então, as pessoas começam a pegar consciência de que, eu não deveria falar nisso, mas deixa eu falar, né? Então, Uhum. a próxima Hum, etapa é, eu não deveria falar nisso, eu não vou falar. Eu não vou falar, não ótimo. tem porquê. Que outra coisa que eu posso falar no lugar? Que forma, com esperança, eu posso falar? Que forma, olhando os aspectos positivos, eu posso falar? Do que deu certo, né? Então, essa é a próxima etapa. Então, é isso, é ficar bom em manejar seus próprios pensamentos. Então, sair rápido de pensamentos negativos e achar uma outra forma de falar sobre aquilo. Maravilhoso. E o que que seria, doutora Tânia, sob a sua ótica e a sua percepção, a verdade? Quando eu digo a verdade, não vamos pensar naquela coisa endurecida, é, aquela coisa pré-definida sobre verdade ou conceito pré-moldado sobre isso, mas no seu perceber energético, no seu coração energético, na essência do seu ser, o que seria verdade? Para mim, a verdade que às vezes, e com muita frequência, a gente esquece, mas que eu sinto como verdade, é que a gente é Deus, que a gente tem o poder do Criador dentro da gente e que a gente pode se desconectar desse poder ou não, mas que ele está aqui e a gente pode aprender a acessar esse poder. Maravilhoso, Sensacional. sensacional, sensacional. Doutora Tânia, como que a gente pode trilhar o caminho sagrado? Fazendo já uma correligação com o nome do podcast. O meu jeito é Uhum. meditando todos os dias, usando o colar da gratidão, que é o que eu estava falando para vocês. Eu uso um japamala, mas pode ser qualquer colar de contas, um colar de pérolas, de bijuteria que tenha bolinhas, só para você usar aquelas bolinhas como um guia concreto ali, físico, para você ter algo em mãos para te ajudar a não se perder. Porque aí você Uhum. pega um embalo falando muitas gratidões. E eu não uso só para gratidão, eu já uso, já é um trabalho ali completo para cuidar do meu dia. Então eu Uhum. pego embalo agradecendo por coisas reais que eu já tenho na minha vida. Eu pego embalo agradecendo por coisas que eu quero que aconteçam, como se elas já estivessem acontecendo, e nisso elas já vão acontecendo mesmo. Aí eu posso agradecer mais ainda por ir vendo aquilo acontecendo. E aí eu já coloco intenção para o meu dia também, que é uma outra coisa que o Abraham ensina muito. Então você começa a pensar coisas que você quer melhorar no seu comportamento, tal, e você pensa a respeito disso. Você desde falar quero ser mais compreensiva, mais gentil, mais tolerante, quero ter paciência quando alguma coisa que você sabe que para você pega, o Abraham ensina que esses momentos todos a gente se desconecta. Então, quando você perde a paciência, quando você é ríspido, você se desconectou naquele momento, porque a fonte não perde a paciência. Então, se você está perdendo, você desconectou da fonte dentro de você. Hum. No Muita Então, gente vai se identificar aí agora. se a gente começa a entender o que o Abraham tanto fala, que a gente tem que ficar em emoções mais altas, chega uma hora que você observa e fala assim: nossa, essa pessoa que me irrita, não é culpa dela, sou eu que me irrito com ela, e isso está me empatando. Isso é uma questão Uhum. da minha vida. Então, eu preciso melhorar isso. Então, eu vou começar a me visualizar, tendo paciência, compreendendo, entendendo que a pessoa é diferente de mim, que ela pode fazer as coisas do jeito dela, que não precisa ser do meu jeito, que tá tudo certo, que tudo bem a pessoa ser assim ou assado, algum defeito, né? Tudo bem a pessoa ser distraída, tudo bem a pessoa não lembrar das coisas, que é o jeito da pessoa e tá tudo certo. E você vai se transformando. Em poucos dias você se percebe uma pessoa realmente mais tolerante ou o que você desejou. Eu tinha uma paciente que não queria, que não estava gostando mais do marido, e era um casamento muito longo já. Eu falei para ela colocar a intenção. Quero ver as qualidades dele, quero me sentir bem perto dele, quero gostar dele. E ela Uhum. falou que ela fez meio que não acreditando muito, mas que deu certo, que foi mudando o sentimento dela. Então, é uma Hum. das coisas que eu faço nesse colar, colocar intenção. Então, você vai falando como você quer se sentir, ou agradece por já estar se sentindo daquele jeito, mesmo que não esteja ainda, dá certo do mesmo jeito. Então, eu Mara- faço meditação diária, o colar, e o próximo passo é esse do sair rápido de algum pensamento. É você ficar Hum. consciente
e não deixar ele pegar embalo. Porque depois que ele já pegou embalo, é mais difícil você sair dele. Ainda é possível, mas dá mais trabalho. Sim, amor. Uhum. Perfeito. A indicação de algum livro, série ou filme que possa nos trazer aí clareza sobre os nossos processos de expansão e de realinhamento. Eu gosto muito do livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Amo. Ele fala muito de Maravilhoso. presença dentro da gente, que para mim é a fonte, né? Uhum. E ele fala da gente estar nesse estado de presença, né? Que é um estado Uhum. de você estar prestando atenção ao seu momento presente. As pessoas às vezes confundem um pouco essa questão do é para prestar atenção ou não é para prestar atenção afinal, né? Porque é para prestar atenção porque isso traz presença, é atenção plena, é mindfulness, mas não é para prestar atenção no negativo. É diferente. O estado de presença, você não está julgando a realidade. Você não está pensando isso não deveria estar acontecendo. Você está aceitando e você está vendo as coisas como elas são e isso aquieta a sua mente. Ao aquietar a sua mente, você está no passo 3, você está no modo receptivo, você está em sintonia com a fonte. Então você está no momento de permissão, você está permitindo o que você quer. Então, mesmo que esteja alguma coisa ruim acontecendo ao seu redor, você estar nessa presença ajuda as coisas a se transformarem. O Eckhart Tolle contou Uhum. em entrevista, por exemplo, que a mãe, não, acho que a madrasta dele, parece que ela ficava psicótica. E que um dia ele percebeu que quando ele não estava no estado de presença, ela piorava na psicose dela. Mas que se ele ficasse lá Hum. respirando, prestando atenção na respiração dele, bem presente no momento, ela começava a ficar mais lúcida, né? Então a gente afeta o ambiente à nossa volta. Sensacional, sensacional. Sensacional. Ah, eu amei. Gratidão imensa, doutora Tânia. Eu sei, gente, é rápido, mas já passamos aqui 1 hora. Eu sou extremamente grato do fundo do meu coração, assim, eu acho que eu não consigo nem colocar em palavras. Palavras não seriam suficientes para dizer o quanto eu sou grato. Eu sou apaixonado pela tua vida, gratidão. Você mudou a minha história e mais de um monte de gente. Algumas pessoas, né, que a gente conhece, e às vezes quando a gente vai ter algum tipo de contato, essas pessoas são um pouco diferentes. E a gente, às vezes, fica com aquela projeção, aquela expectativa, né? Eu, por ser terapeuta e por trabalhar bastante isso, eu trabalho isso bastante dentro de mim. Porém, eu fico bastante feliz ainda quando eu conheço uma pessoa pela internet ou no trabalho dela, e quando você vai conhecer pessoalmente ela é do mesmo jeito, às vezes até melhor. Que foi o teu caso, né? A gente se conheceu através do direct ali do Instagram, e você foi extremamente amorosa, extremamente gentil. E eu falei, "Ah, ela é exatamente aquilo." Isso muda, né? Um olhar que a gente tem sobre toda a ótica de uma pessoa. Gratidão pela tua vida, gratidão pelo seu servir, gratidão por você ser essa contribuição pra gente. Um beijo imenso no seu coração, meu amor. Gratidão, doutora Tânia. Um beijo gigante do tamanho do Deus milhões de vezes, digamos assim. Gratidão imensa por ter escolhido primeiro estar presente e ser presente em você para ser um presente para os outros seres. Gratidão imensa pela sua vida. Eu honro a sua vida, eu honro a sua energia, eu honro a sua existência e não tem mais nem muito o que falar, né? Porque é só um sentimento, é só um turbilhão de sentimento que fica em torno da gente. Eu vou pedir para que você deixe por favor, suas considerações finais, suas redes sociais, muito importante, né? Para que as pessoas possam te encontrar de uma maneira mais fácil, mais leve e possam receber da mesma maneira como nós recebemos aqui todos os dias, todas as noites, a todo momento de você. Eu que agradeço esse convite maravilhoso. Adorei conhecer vocês. Realmente vocês têm uma energia muito boa. Foi um prazer enorme para mim conhecer vocês. Vocês são pessoas maravilhosas, dá para sentir isso. Então, foi um presente para mim. Eu que agradeço que a primeira vez de podcast tenha sido com vocês, porque foi muito prazeroso. Então, fluiu muito bem, foi ótimo. Adorei a oportunidade, adorei poder falar. Aliás, que perguntas bem escolhidas, muito boas. Deram muita oportunidade mesmo para explicar as coisas que as pessoas realmente precisam entender. Então, foi maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Gratidão. E sobre as minhas redes sociais, você vai divulgar por escrito? Porque eu não sei se eu consigo explicar direitinho. É doutora Tânia,
Acho que tem um ponto, doutora, ponto, Tânia, aí tem aquela barrinha mais para baixo, assim. Tá, ADP é o Insta, que é o mesmo que o TikTok. E o canal do YouTube, do qual você tanto falou, é a Academia do Desenvolvimento Pessoal. Se procurar Tânia Martinho, também vai aparecer já os vídeos desse canal. ótimo. Meus amores, então sigam as redes sociais da doutora Tânia, doutora, ponto, a gente vai colocar depois na bio do episódio, mas doutora, provavelmente DRA ponto Tânia, underline, não é isso? Isso, Nas redes sociais. E o canal do underline YouTube, DP, underline DP, ADP. ADP, Academia do Desenvolvimento Amor Pessoal. Dado, tá. Academia do Desenvolvimento Pessoal. E o canal no YouTube, Academia do Desenvolvimento Pessoal, que é uma grande universidade de consciência, onde nós temos ali os mestres, né, dessa consciência, que são ali a consciência do Abraham, canalizados pela Esther Higgs, em co-canalização, digamos assim, com o Jerry, né, que já não está nessa realidade, mas continua a consciência viva e sendo uma contribuição, e a doutora Tânia sendo o megafone de tudo isso. Né? Ela esparrama essa consciência, Amplificadora da luz. amplificadora da luz e da consciência de como não cocriarmos uma vida melhor, mas como acessarmos a vida perfeita que nós já criamos e está lá depositada no nosso vórtex. Você escolhe ir lá buscar, o depósito está lá te esperando. Lembre-se que receber é um verbo. Verbo requer uma ação. Se você quer receber, haja, vá atrás, porque já está disponível para você. Gratidão, meu amor. É isso Exatamente. Quem aí. quiser me seguir também nas redes sociais, eu estou como Lele Abdala em todas as redes. É só colocar Lele Abdala, só tem eu. Um beijo no coração e até o próximo podcast. Gratidão, doutora Tânia! Obrigadão. Beijo, meu amor. Gratidão, meus amores.